Eu peço neste momento para que os irmãos, por gentileza, abram em Jonas, capítulo 2. Livro do profeta Jonas, capítulo 2. Livro do profeta Jonas, capítulo 2. Eu estou falando para os irmãos, mas eu mesmo não abri. Depois de Obadias. Jonas, capítulo 2. Semana passada falamos sobre o correr de Deus, né? Pessoas que correm do Senhor. E hoje nós vamos falar de pessoas que correm para Deus. O nosso tema é correndo para Deus. Jonas, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. O texto nos diz o seguinte: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: Estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o verso 10. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Os irmãos podem sentar, por favor. Como vimos na semana passada, Jonas havia sido chamado para pregar à cidade de Nínive, para pregar para Nínive. Mas ele, em rebelião, ele correu de Deus. Vimos aqui que Jonas já havia sido convocado em determinados momentos, ou pelo menos uma vez, para profetizar, mas como essa profecia, essa palavra do Senhor lhe caía bem no coração, favorecia o seu povo, favorecia Israel, ele simplesmente se levanta e vai e prega. Mas quando Deus diz para ele para pregar para Nínive e pregar uma palavra de arrependimento a Nínive, essa foi a mensagem de Deus para Nínive, vai lá e prega contra ela, diz: olha que ela está pecando contra mim. E então ele foge de Deus, ele percebe o que Deus queria fazer e ele então corre de Deus, tenta correr de Deus, e nós vemos o que aconteceu. Há uma tempestade que se levanta, os homens pagãos lá estavam, agarravam-se aos seus deuses e levantavam seus clamores, e Jonas desceu ao porão do navio. Ele não clama, pelo contrário, ele quer dormir. É a fuga, né? Quantos de nós também já não tivemos essa fuga? Tentar fugir da realidade, vão tentar dormir. É a primeira coisa que você quer fazer, não quer encarar a realidade. E foi isso que Jonas tentou fazer, mas o fato é que ele reconhece que tudo aquilo que estava acontecendo era por causa dele. Lançam Jonas no mar, e o texto fala sobre um grande peixe que engole Jonas, e Jonas fica no ventre desse grande peixe 3 dias e 3 noites.
Jonas então é lançado ao mar, um mar enfurecido. Em outras palavras, ele é tragado pelo próprio Deus, podemos assim afirmar. Ele fica durante 3 dias e 3 noites sendo centrifugado nas entranhas daquele gigante marinho que nadava nas profundezas do mar Mediterrâneo. E aí, finalmente, nós temos o verso 10, quando diz que o Senhor falou ao peixe e este vomitou Jonas na terra. Na praia, Jonas cuspiu a água salgada da sua boca, limpou o seu rosto, ouviu a palavra de Deus, e o que nós temos aí nos versos 1 e 2 do capítulo 3, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei, né? Então, Jonas agora sabe, olha, Deus já falou uma vez, Deus está falando a segunda vez, não é boa coisa fugir de Deus. Ele vai para pregar contra esta cidade. Mas o fato é que Jonas, ele corre de Deus, e depois, agora o que nós vemos é Jonas correndo para Deus. E quem corre para Deus não fica no fundo do poço espiritual. E este é um ponto que eu quero tratar com vocês, aliás, é uma linha que eu quero trazer para vocês. Por quê? Porque talvez hoje você esteja com essa sensação muito semelhante a de Jonas, de sentir-se, digamos assim, preso, apavorado, de sentir-se de cabeça para baixo, a sua vida toda de cabeça para baixo. Perceber que de repente você tem essa sensação de que sua vida desmoronou. Talvez hoje você olhe para a sua própria vida e tenha os mesmos sentimentos semelhantes ao que Jonas teve quando estava no ventre do peixe. Ele falou: agora babou, eu vou morrer, agora já era, acabou. A minha esperança, eu tentei correr de Deus, fugir de Deus, mas não deu certo, a minha vida virou de cabeça para baixo. E meus irmãos, geralmente o Senhor nos mantém nesse estado até que aprendamos algumas lições, né? Para Jonas precisou de algum tempo ali no ventre do peixe para poder compreender qual era a vontade de Deus, o que é que Deus queria dele, para que o seu coração fosse de alguma maneira moído, trabalhado por Deus, para que houvesse ali, digamos assim, contrição necessária a fim de que ele caminhasse com o Senhor, fizesse aquilo que o Senhor o havia chamado para fazer. Ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. E de que forma podemos afirmar que Jonas correu para Deus? Nós vimos que Jonas correu de Deus na semana passada, e hoje de que maneira nós podemos afirmar que Jonas correu para Deus? A primeira delas é que quem corre para Deus, essa pessoa ora. Quem está correndo para Deus, essa pessoa tem uma vida de oração ou se volta para Deus em oração sincera, como falei agora há pouco com os irmãos sobre o caso de Salomão, quando Deus ouve a sua oração e ele diz: porquanto ouve isso no seu coração, ou seja, o que saiu da sua boca estava de fato no seu interior. Quem corre para Deus, ora. Mas só que oração não é uma disposição ou uma atitude natural do homem. O homem naturalmente não ora. A oração, meus irmãos, é o suspiro de vida. E boa parte da alma da gente já está necrosada pelos efeitos do pecado. Então, naturalmente, o homem não quer falar com Deus. O que naturalmente o homem quer é solução para a sua vida, mas não verdadeira oração. Não a comunhão com Deus, não a conversa verdadeira, o diálogo com Deus. Ele não quer Deus. Naturalmente, o homem não quer Deus. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes. Paulo vai dizer que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Pessoas mortas não têm vontade. E eu, quando falo vontade, digo vontade espiritual. E essa morte é espiritual.
Assim como os mortos não respiram, pecadores não oram naturalmente, não falam com Deus naturalmente. E com Jonas, meus irmãos, não era diferente com ele. Os irmãos já perceberam, com certeza já sabem disso, da dificuldade que por vezes nós encontramos para orar. Distancie-se de Deus e você verá essa enorme dificuldade diante de você. Aparecerá tudo na sua frente. Qualquer coisa tirará você da oração ou fará você não orar. Mais tarde, teremos a seleção brasileira jogando, Flamengo. Um time de futebol faz pessoas não orarem. Não é assim? Qualquer coisa pode fazer você não orar. E com Jonas não foi diferente. Jonas se distanciou de Deus. Jonas não queria colocar em prática a vontade do Senhor. Jonas estava em rebelião contra o Senhor. Ele estava distante de Deus. Era um profeta. Era um servo de Deus, era um servo de Deus. Mas a sua comunhão estava arranhada. E o que ele faz? Ele ora? Não. Ao lermos o capítulo 1, nós não encontramos o profeta Jonas orando. Olhe para o capítulo 1 e você não verá em nenhum momento o profeta Jonas orando. Você não vai encontrar o profeta Jonas de joelhos. Pelo contrário, o que você vai encontrar no profeta Jonas é alguém que corre da palavra de Deus, alguém que quer correr da presença do Senhor. Mas Deus, meus irmãos, eu falei isso aqui na semana passada, não dá como escapar de Deus. É impossível escapar de Deus. Leia o Salmo 139 em casa. Ele corre da presença, ele corre da palavra, e ele quer cair em profundo sono. É o que ele faz, ele vai para o porão do navio, se esconder ali, ele quer fechar os olhos, ele não quer tomar conhecimento das coisas do Senhor e da vontade de Deus. E aí no meio do caos, nós encontramos homens dando broncas, pagãos dando broncas em Jonas, dizendo: rapaz, o que você está fazendo aí? E aí agora as coisas mudaram, porque Jonas ora. O texto, logo no verso 1 diz: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse. Ou seja, agora o profeta que estava correndo de Deus, agora o profeta corre para Deus. Agora, no ventre do grande peixe, Jonas voltou a agir como vivo, alguém vivo espiritualmente. Jonas percebeu que sem Deus ele não era nada, ele precisava do Senhor, ele precisava da presença de Deus, ele necessitava ser liberto, livre pelo Senhor. Ele estava em apuros. E lá, no ventre do grande peixe, Jonas corre para Deus. E algumas perguntas importantes, eu acho que precisam ser respondidas neste ponto da vida do profeta Jonas, esse profeta relutante. Quando ele orou, a quem ele orou, o que ele orou e como ele orou. Quando Jonas orou, nos versos de 1 e 2, eu já li o verso 1, e no verso 2, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre do abismo. Perdão, meus irmãos. E ele me respondeu: do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Quando Jonas orou, quando Jonas estava no desespero, em desespero total, na hora do desespero, ele ora. Ele precisou ser forçado a orar. E algo semelhante acontece conosco também.
Por vezes nos vemos forçados a orar. Quando entramos no desespero, nos vemos forçados a orar. E hoje, você poderia dizer que você ora naturalmente? Ou hoje você diria, pastor, eu oro para orar, só Deus para me forçar a orar. Eu preciso cair numa luta, numa adversidade muito grande. É isso? E lamentavelmente, geralmente, nós somos forçados a orar. Precisamos trilhar caminhos, por vezes, muito difíceis, de angústia, de dor, de sofrimento, de olharmos à nossa volta e não vermos saídas, para então levantarmos a nossa voz e orarmos de verdade. Eu não estou falando de rezas, eu não estou falando de vãs repetições, eu não estou falando, Deus me ajuda. É muito mais do que isso, oração é muito mais do que isso. É comunhão com Deus, é o coração derramado na presença do Senhor. É um coração incrédulo, é um coração crente, é um coração que se reconhece como necessitado e olha para Deus como a sua única esperança. Isto é a oração. O que te faz orar? O que é que tem feito você orar? Meus irmãos, o desespero ou o sofrimento é o fórceps que Deus usa para extrair oração do nosso coração, de quem já parou de orar. Sabem o que é um fórceps? É um instrumento utilizado por cirurgiões ou por alguém que está fazendo parto de uma criança. A criança não está querendo sair direito, aí coloca aquele instrumento. Tem uma garrazinha que puxa a criança para fora. A oração é isso. E que Deus utiliza para extrair. É o desespero que Deus utiliza para extrair a oração do nosso coração quando nós paramos de orar. Mas infelizmente muita gente, mesmo na hora do desespero, não ora. São orgulhosos demais para tanto. Continuam olhando para si mesmos e reconhecendo olhando para si mesmos e dizendo, olha, temos condições, eu tenho condições, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo outro, eu vou conseguir fazer, eu sou mais eu. Na hora do desespero, Jonas correu para Deus e orou. Quando Jonas orou? Na hora do desespero. A quem Jonas orou? Quando nós quebramos a comunhão com Deus, meus irmãos, nós somos tentados a pensar que quebramos também a nossa aliança com Ele. É diferente. Alguém com a comunhão quebrada com Deus não é a mesma coisa de alguém que... não significa que a aliança esteja quebrada com Deus. Essa aliança foi estabelecida pelo Senhor. Se você foi salvo pela graça, se Cristo alcançou sua vida, se Ele salvou você, Ele tem uma aliança contigo. E quem mantém essa aliança é Deus, não é um homem. Agora, a nossa comunhão, por vezes nós quebramos, nós arranhamos, nós ferimos, nós a desnutrimos, nós não a alimentamos. Nós não buscamos ao Senhor e essa comunhão é enfraquecida. E por vezes nós achamos, vou orar, Deus não vai me ouvir, Ele não quer mais nada comigo. Eu já fiz tanta coisa errada que Deus não quer nada comigo. Eu tenho trilhado um caminho que não é um caminho de vida. Deus não quer nada comigo. Não acredite nessa mentira satânica. Não importa a que longa distância se tenha conseguido chegar na tentativa de correr do Senhor, Deus nunca deixará de ser o Deus do coração contrito. Nunca. Abram, por favor, em Isaías, profeta Isaías. Voltem algumas páginas. Isaías 57.
versos 15 e 16. Olha o que nos diz. Isaías 57, versos 15 e 16. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade. Está dando microfonia, Rafael. Isso. Que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar. Mas habito também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não farei litígio para sempre, nem me indignarei continuamente, porque, do contrário, o espírito definharia diante de mim, bem como o fôlego da vida que eu criei. O Senhor, meus irmãos, não deixará de ser o Deus daqueles que têm um coração contrito. O texto no verso 1 diz que Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Jonas estava fugindo de Deus. Jonas estava fazendo aquilo que era contrário à vontade do Senhor. Mas quando ele se voltou para Deus, o texto deixa bem claro, Deus continuava sendo o seu Deus. Você hoje se percebe correndo de Deus? A sensação que você tem hoje é que a sua comunhão com Ele está quebrada. Volte-se para Deus com o coração contrito. Quebrante-se diante do Senhor e entenda, Ele continua sendo o seu Deus. Se Ele estabeleceu uma aliança com você, essa aliança não foi quebrada. O problema é que nós confundimos. É que nós achamos que todas as pessoas que entram na igreja e que às vezes fazem um sinalzinho com a mão dizendo eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador, nós acreditamos, entendemos que isto basta para que essa pessoa seja de fato aliançada com o Senhor. E não é assim. É o Espírito quem regenera o coração do homem. E eu volto a dizer, pessoas podem se batizar, pessoas podem se envolver com a igreja, e mais ainda, pessoas podem ocupar este lugar aqui e pregar, colocarem um colarinho clerical no pescoço, ou uma gravata, um terno e gravata, e se comportar como um salvo, falar como um salvo. Mas Deus conhece o coração, Ele sabe quem são os seus. Deus conhece os corações, Ele sabe quem são os seus. O que Jonas orou? É a terceira pergunta. Nos versos 6 a 8, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. É o que o texto está nos dizendo. Se os irmãos olharem com um certo cuidado, os irmãos verão que esta oração de Jonas está recheada de linguagem bíblica. Recheada de linguagem bíblica. Jonas era um profeta que conhecia os salmos. Aliás, os profetas conheciam os salmos. E aqui nós vemos nessa oração esses exemplos do conhecimento do profeta Jonas. O que nós vemos Jonas orar é a própria palavra de Deus, são os próprios salmos. Salmo 42, verso 7. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Salmo 88, verso 6. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Salmo 18, verso 6. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, Ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos.
Salmo 120, verso 1, na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Salmo 69, versos 1 e 2, salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado num profundo lamaçal que não dá pé. Entrei em águas profundas. Vejam a linguagem, meus irmãos. E estou sendo arrastado pela correnteza. Em outras palavras, o que nós temos aqui, Jonas orando a própria palavra de Deus. Jonas se valendo das Escrituras Sagradas para dirigir a sua oração ao Senhor. E eu já falei isso aqui na igreja, em alguns momentos, sobre um tema, um assunto, lectio divina, né? Ou oração orante dos salmos, né? Já falamos sobre isso aqui. Gastarmos o nosso tempo orando as Escrituras Sagradas. Pela manhã, abra a palavra de Deus nos salmos, leia 1, 2, 3 vezes, 4 vezes um salmo e ore o texto sagrado. O grande problema do meio cristão um dos grandes problemas são os professores de oração. Alguém que chega na igreja, participa de um culto, de outro, as primeiras vezes que a pessoa está chegando na casa de Deus, e aí escuta o irmão levantar uma oração, Senhor, eu determino, Senhor, eu não aceito, e eu amarro isso, amarro aquilo outro, sai amarrando tudo. No final, haja corda para amarrar essa gente toda. E a pessoa vai recebendo essas orações, algumas delas, gente, não tem respaldo bíblico nenhum. Quando alguém vira para Deus e diz que determina, ela não entendeu o seu papel, não entendeu quem ela é e não entendeu quem é Deus. Ela não compreendeu que a providência divina contém muitas coisas, inclusive tribulações. Ela não entendeu que Deus usa até mesmo coisas que nos fazem sofrer e que nos machucam para preparar e moldar o nosso coração e nos preparar às vezes para situações mais na frente que nós hoje não conseguimos, não temos olhos para enxergar. Ela não entendeu que os seus caminhos não são os caminhos de Deus. Estou todo enrolado aqui, falei em amarrar, estou ficando amarrado aqui com o fio. Ela não entendeu que os seus caminhos não são os caminhos de Deus. A maioria das vezes, Deus precisa corrigir o nosso rumo. Precisa ou não precisa? Quantas vezes você já tomou caminhos que você teve que retroceder, que você reconheceu, está errado, eu não posso continuar nessa via, eu não posso continuar fazendo tais coisas. Portanto, meus irmãos, que nós podemos dizer aqui, por vezes na hora do desespero, nos faltam palavras para orar. Você já ficou assim? Está numa situação tão triste, tão difícil, que você, eu vou orar, eu preciso falar com Deus. Aí você fecha os olhos e você fica procurando palavras e você não tem palavras. O que há no seu coração é profunda tristeza, angústia, e você quer expressar isso da melhor maneira possível, mas você às vezes está cansado, a sua alma está cansada e você não tem palavras. Mas quem tem a palavra de Deus, meus irmãos, quando nós nos encharcamos da palavra de Deus, quando nós não encontramos vocabulários em nós mesmos, nós devemos buscar nas Escrituras Sagradas o vocabulário adequado e a esperança apropriada para o nosso momento difícil. Sem a Bíblia, as nossas palavras ficam desnorteadas. Essa é a grande verdade. Sem a palavra de Deus, a nossa oração fica sem direção. Nós oramos coisas que não deveríamos. Sem a palavra de Deus, vai faltar em nós o assunto. E sem a palavra de Deus, acaba a fé, acaba a esperança, e nós não sabemos o que orar. Jonas orou a Bíblia. Jonas orou trechos que ele conhecia.
Jonas orou orações que ele já tinha ouvido, e eu não estou falando para você meramente repetir, é muito mais do que isso. Não se trata de mera repetição, de pegar orações de Santo Agostinho, de Calvino e de John Wesley. Esses homens produziram orações maravilhosas, textos maravilhosos, escreveram, gastaram. Mas é muito mais do que isso. É nos voltarmos para a palavra de Deus como a nossa fonte e pedirmos ao Senhor a sua misericórdia, orarmos aquilo que sabemos que orações que serão ouvidas pelo Senhor. Como Jonas orou, versos de 1 a 6, isso fica muito claro, ele ora com fé. Quando nós lemos esses versos, nós nos sentimos encorajados. Jonas estava derrubado, Jonas estava deprimido, Jonas estava desesperado, mas ele orou com fé. Jonas correu para Deus com fé e o Senhor o libertou. Mas o segundo aspecto que eu quero trazer aqui com os irmãos é que quem corre para Deus reconhece o seu pecado. Nos versos 7 e 8, fica muito claro. Ele diz, quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Vimos que quem corre para Deus ora, mas também quem corre para Deus reconhece o seu pecado. Mas por que tantas vezes nós temos problemas para orar? Pode ser porque a consciência da gente às vezes nos impede. E enquanto nós não reconhecemos, enquanto nós não confessamos o nosso pecado, nós não conseguimos correr para Deus. Ficamos dando voltas. O pecado fica entalado na nossa garganta, no nosso ser, asfixiando a nossa alma. Agora, quem corre para Deus reconhece o seu pecado. E Jonas o confessou. Ele vai dizer, eu me lembrei de ti, quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor. O pecado dele é o pecado do esquecimento. Ele estava tocando a sua vida. Ele falou assim, irmão, o outro pecado é o pecado do abandono. No verso 7, quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei de ti, lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Ele estava abandonando as coisas de Deus. Ele já não estava orando mais as coisas do Senhor, já não tinha sentido para ele. E meus irmãos, se ele não se volta assim para Deus, se ele não reconhece seu pecado, certamente ele continuaria sangrando espiritualmente. Mas a terceira coisa, aliás, que eu tenho aqui é que quem corre para Deus agradece ao Senhor. E é o que nós vemos aqui no verso 9. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que prometi cumprirei. A salvação pertence ao Senhor, pertence a salvação. Quem corre para Deus tem um coração grato. Quem está na direção de Deus, quem está buscando ao Senhor, tem um coração grato. E foi assim com Jonas. Ele está grato pela segunda chance que ele está recebendo, ele está grato pela salvação, ele está grato ao Senhor, pela misericórdia de Deus, ele está grato. Aliás, eu já disse isso aqui, a murmuração, meus irmãos, é sintoma de quem está se distanciando do Senhor. É sintoma. E a gratidão é a marca de quem corre para Deus, porque reconhece que só o Senhor pode salvá-lo, só o Senhor pode livrá-lo. E por último, quem corre para Deus percebe que só Deus de fato pode salvá-lo. Essa percepção que nós vemos aqui na vida de Jonas. Ele percebe que só Deus poderia socorrê-lo, só Deus poderia tirá-lo daquele desespero todo.
Só o Senhor poderia fazer isso na vida dele. E eu quero encerrar com os irmãos. Você tem corrido de Deus ou você tem corrido para Deus? A sua postura espiritual hoje é de quem corre de Deus ou de quem corre para Deus? Muita gente se encontra no fundo do poço porque está correndo de Deus. Deus está falando, Deus está ordenando, a vontade de Deus está sendo exposta e a pessoa continua resistindo a essa voz do Senhor, continua correndo da vontade de Deus. E o resultado é apenas fundo de poço. É um buraco existencial, é um buraco espiritual. Mas quem corre para Deus, ora. Quem corre para Deus reconhece o seu pecado, para de ficar se justificando. Quem corre para Deus agradece ao Senhor ao invés de murmurar. E quem corre para Deus percebe, vê as coisas, a perspectiva de Deus. Essa é a vontade do Senhor para a minha vida, então eu vou fazer a vontade de Deus para a minha vida. Para de ficar buscando para si outras soluções. Ele percebe que só o Senhor, só a perspectiva de Deus de fato importa. Tem gente que está no fundo do poço porque está correndo de Deus, mas quem corre para Deus pode dizer que pisa em terra firme, pode dizer que tem a vontade de Deus, tem o cuidado do Senhor, pode dizer que tem a esperança entregue pelo Senhor. E eu quero encerrar com um texto da palavra de Deus que está em Lucas, no capítulo 15. Lucas 15. Do verso 20 ao verso 24. Fala sobre a parábola do filho perdido, né? Aliás, deixa eu ler a partir do verso 11. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Importante ressaltar que para os judeus, cuidar de porcos era algo humilhante. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam ele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. E eu quero encerrar dizendo:
Talvez você hoje esteja correndo de Deus, você se veja assim, correndo de Deus. E a minha palavra para você hoje foi: corra para Deus. Você vai correr para Deus fazendo algumas coisas. Você vai correr para Deus orando, você vai correr para Deus colocando a sua vida, reconhecendo o seu pecado, e você vai correr para Deus agradecendo ao Senhor, como também vai correr para Deus percebendo que somente Deus pode salvá-lo. Mas corra para Deus. E a boa notícia é que quando nós corremos para Deus, nós somos recebidos pelo nosso Pai. Assim como o filho pródigo, assim como esse filho que estava perdido, esse filho que gastou a sua vida, que se distanciou do seu pai para viver a vida do seu jeito. E no belo dia cai em si e fala: puxa vida, como eu tenho feito coisas erradas, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o meu pai. Eu não sou digno de ser chamado filho do meu pai. Mas eu vou voltar para lá, vou confessar, vou falar para ele da minha situação, vou pedir perdão a ele. E o texto diz que o pai o recebeu de braços abertos e com festa. Se você está correndo de Deus, hoje é o dia de você voltar-se para Deus. O nosso Pai Celestial o recebe com festa nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Curva a sua cabeça. Eu espero que agora você de fato faça uma oração genuína, verdadeira ao Senhor. Que você de fato ore a Deus. Que na sua oração você reconheça que você tem fugido de Deus. Que na sua oração você reconheça que você está distante do Senhor. Que você feriu a sua comunhão com Ele, com os seus pecados. Que você tem trilhado caminhos contrários à vontade do Senhor. Que você tem procurado fazer as suas coisas do seu próprio jeito. Mas eu espero que neste momento em que você curva a sua cabeça, você também consiga reconhecer seu pecado. Você olhe para dentro de si mesmo e veja: eu pequei, eu tenho feito aquilo que é mal aos olhos do Senhor. E que você confesse isso a Deus. Que você corra para Deus também agradecendo a Ele pela sua misericórdia, pelo seu amor. Pelos livramentos que Deus tem operado. Você chegou até aqui por causa da graça do Senhor. Deus tem abençoado a sua vida. Diz que você corra para Deus, percebendo que só Ele pode de fato salvá-lo. Tudo que nós possamos, meus amados irmãos, fazer é insuficiente. Só Deus pode nos salvar. Até nesse momento que nós lemos aqui na palavra de Deus, o profeta Jonas vivia para si. Obedecia a Deus apenas segundo a sua conveniência particular. Mas agora Jonas compreendeu que ele era um profeta de Deus e que importava obedecer ao Senhor. Que a salvação pertencia ao Senhor. Que Deus salvava quem Ele queria. Jonas percebeu que Deus salva quem Ele quer. Jonas compreendeu a soberania de Deus. E ele agora então se coloca à disposição para caminhar, para pregar para a cidade de Nínive.
E eu espero que hoje você consiga perceber também que só Deus pode salvá-lo, como também perceber que somente a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então corra para Deus, não corra de Deus. Pare de correr de Deus. Essa fuga de Deus só lhe levará para um lugar, o fundo do poço. Corra para Deus, ore. Corra para Deus, reconheça o seu pecado. Corra para Deus, agradeça. Pare de murmurar. E corra para Deus. E perceba. Veja as coisas da perspectiva de Deus. O que Deus está fazendo. O que Ele quer fazer. Que o Senhor nos ajude. E que você saia desse fundo do poço. Que Deus te dê a graça, que o Senhor venha abrir os seus olhos, em o nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Fiquemos de pé.